Buenas noches a todos. Oh, Boa noite, yes. pastor. Good night. Como hoy va a ser grabado, lo vamos a hacer en español. ¿Está bien ahí? Guatonos, guatones. Ratoncito. Pancito, ¿eh? De mamá. Vamos a dar inicio então a esta santa reunião. Vou pedir que a irmã Luciana possa nos dirigir numa oração. Amém. Bendito Deus e Pai, Deus soberano, Deus todo-poderoso, estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Queremos aprender mais de Ti, Pai, queremos nos aproximar mais de Ti. Por isso te rogamos Tuas bênçãos, Pai, para o estudo dessa noite. Nós somos aqueles que o Senhor separou para Ti, que o Senhor salvou. E nós te agradecemos, Pai, por tão grande salvação que o Senhor operou em nossas vidas. Obrigada por tua igreja, Senhor. Obrigada por cada um que o Senhor livrou da condenação eterna. Obrigada, Pai, porque somos irmãos pela fé em Jesus Cristo. E nós queremos, Pai, te rogar que o Senhor nos fortaleça para que perseveremos, para que possamos juntos, Pai, fazer a Tua obra. Muito obrigada pela vida do pastor Miguel. Capacita o Senhor Deus. E obrigada, Pai, por dar a ele esta disponibilidade de nos transmitir o estudo da Tua Santa Palavra. Abençoar aqueles que estiverem, porventura, nos visitando. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Está me ouvindo? Ok. Bem, estamos neste sábado temos falado sobre a doutrina da Trindade e certamente para mim pessoalmente um tema apaixonante, né? É um tema maravilhoso e considero que a igreja como um todo ela deixa muito a desejar com esta santa doutrina. Prega-se muito pouco. Você pode ver uma igreja arminiana ou destas igrejas modernas, esses temas não são abordados. A ignorância e as consequências dessa ignorância são muito grandes. Então, é muito importante considerar o que a Bíblia fala sobre esse tema, como é a Trindade. Falamos no sábado anterior sobre o Shema, né? Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad, que é aquela frase que utilizam os judeus para se referir como ouve, o Shema é ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o Senhor um só. Então, esta ideia do monoteísmo em Israel era muito forte. Então, quando Jesus chega durante seu ministério, até os discípulos começaram a ter algum tipo de dúvida, como é que ele perdoa pecados. Bem, os adversários do Senhor questionavam isso, né? Como é que ele pode perdoar pecados? Mas Jesus aceita a adoração, conhece os corações dos homens, tem os poderes sobre a natureza. O Senhor, as pessoas que se ajoelham, ele não os repreende. Então, depois, o tema da Trindade começou a ficar mais claro com a produção do Novo Testamento, mas o Novo Testamento demorou 400 anos em ser produzido. Então, nesse tempo,
entre os apóstolos e a canonização do Novo Testamento, que é chamado a era da patrística, dos pais da igreja. Então, ali houve muito debate com relação a esta questão da Trindade. Tinha gente que não acreditava, até porque a influência do judaísmo na igreja era muito forte. E, por outro lado, tinha o problema com a influência grega, que também era muito forte, que negavam a divindade de Jesus. Jesus não é Deus. Ele não pode ser Deus, porque Deus não pode ter contato com a carne, pois o mal está na carne. O espírito é bom, a carne é ruim. Então, para a igreja foi complexo. Porém, vocês podem notar que foi uma pergunta que fez o Rivelino, muito importante, que como que pode se explicar que os pais da igreja tivessem um poder extraordinário no intelecto? Como que se pode explicar isso? Então, pode ser respondido que houve uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus naquela época. Não pode ser explicado de outra forma. O Espírito de Deus agiu ali para, primeiro, canonizar o Novo Testamento. Vocês devem lembrar que tinha 2.500 obras circulando. Tinha outras cartas do apóstolo Paulo que estavam em circulação. Pastor de Hermas, o Didaquê. Mas, finalmente, a igreja considerou como livros inspirados apenas 27 livros. E nesse período, então, a igreja começou a obter mais luz com relação ao tema da Trindade. Por isso que esses pais da igreja, Tertuliano, Orígenes, e um dos mais notáveis pais da igreja, que foi Agostinho. Foram realizados vários concílios durante a história da igreja para chegar à conclusão que há um só Deus, tá? Há um só Deus. O Shema, ele é confirmado. Deus é somente um. Mas neste ser divino existem três pessoas. Há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são coexistenciais. São da mesma substância, da mesma essência. Os três. De tal forma que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Agora, eles têm a natureza é a mesma. Né? Ninguém é mais digno que ninguém. São todos iguais em dignidade, em poder, eternidade, em autossuficiência, mas as obras que eles fazem são diferentes. Por exemplo, o Pai é revelado como ele se revela como o criador do plano de salvação. O Filho, o Pai, nesse caso, é o arquiteto da salvação. O Filho é aquele que executa a salvação. E o Espírito Santo é aquele que aplica a salvação, a redenção aos escolhidos. Sem essa trindade, não pode haver salvação. Por isso que a igreja, dos seus começos, a igreja sempre considerou que um crente verdadeiro, ele deve crer na trindade. E quem não acredita na trindade não pode ser considerado um crente verdadeiro. Atualmente nós temos muitas seitas ainda, né, que
negam a Trindade. Por exemplo, nós temos os arianos modernos, obrigado, os arianos modernos que são testemunhas de Jeová. Eles dizem somente que Jeová é Deus. E eles batem nessa, e eles se agarram do Shema, né? O Shema Israel. Jeová é só um, não há mais. Também temos os só Jesus, aqueles que acreditam que só Jesus é Deus, ninguém mais do que ele. E tem outras pessoas que consideram, que acham que somente o Espírito de Deus é Deus. Mas para nós é essencial afirmarmos e reafirmarmos esta doutrina. Então, temos no Antigo Testamento, Deus é somente um. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, então passamos a ver que na Bíblia, e este é um tema que não é questionado, a divindade do Pai. O Pai é Deus. Temos muita abundância bíblica que nos fala que o Pai é Deus. Temos, por exemplo, bom, vocês já leram no sábado anterior. Depois temos textos na Bíblia, no Novo Testamento, que nos falam que Jesus é Deus. E Jesus é Deus, a Bíblia o declara, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que Jesus é Deus de uma forma muito direta, muito clara. Então, a Bíblia não pode ter falhas, não pode ter erros. Então, se a Bíblia fala que Jesus é Deus, é porque é Deus. E aí, então, começa a se tecer esta gloriosa doutrina. Então, temos textos da Bíblia diretos, que nos falam que Jesus é Deus, mas também temos inferências lógicas. Temos inferências lógicas que nos dizem que Jesus é Deus. Então, nós ficamos nisso na semana passada, né? Então, rapidamente você pode ir citando os textos que nos dizem que Jesus é Deus. Antônio Santos. Rivelino, Narcísio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você vai logo na... As referências. Romanos 9:5, agora decorado, não decorei não, pastor? Muito bem. Hebreus 1:8, e tem outras tantas aí que o senhor citou. 9:5, Romanos. Pode ler, irmã Tiara. Eu quero ouvir isso aí. Para eu ler, não é? Desculpa, pastor. Isso. Vou ler sim. Mas você, como decorou? Decorei não, pastor. Vamos lá, não se fazem mais crentes como antigamente. Oh, meu Deus. De quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Então, é muito claro, hein? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem. Tito 2,13. De João 5,7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Muito bem. Esse texto tem sido bastante questionado, né? No transcurso da tradução bíblica. Nós sabemos que a tradução bíblica não é inspirada, verdade? Às vezes pode ter algum tipo de... não pode ser completamente precisa. Por exemplo, no grego,
esse texto, ele não aparece como está na nossa Bíblia. Embora sim menciona, o contexto menciona que há três, né? Que há a água, o sangue e acho que o espírito, tá? Mas no grego esse texto não está como figura no português e inclusive no espanhol. Mas de qualquer forma, Pastor, mas o 20 está no grego, né, pastor? Bem direitinho, né? O 5:20. Primeira de João. Sim, da primeira de João. O 5:7 é questionável, mas o 5:20 não, né? Não. Leia aí o 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem. Até na Bíblia do Novo Tempo, esse verdadeiro Deus está em maiúsculo. É verdade. Eu, uma vez, discutindo com a filha do Medeiros, peguei a Bíblia do braço dela e pedi para que ela lesse esse texto. Então, ela, quando chegou a se aproximar, de estamos no ver... Aí travou e disse, mas que diz lá em João? Que diz lá em João? Aquele texto que diz que eu nada faço se não for pelo meu Pai. Travou ou foi só aqui? Travou. O meu também travou. Travou sim. Pronto? Pronto, Agora? pastor, prossiga. Pronto. Acontecem tantas coisas. Agora, quero perguntar, quem vai ser o valente que vai mencionar algum texto que diga que Jesus é Deus no Antigo Testamento? Isaías 9:6. Leia. Porra. Poderoso Deus, Deus maravilhoso. É só o que eu sei. Pô, tirasse o versículo da minha mente, rapaz. Eu só lembrei da Muito música. bem. Isso Isaías mesmo. 9. Aí temos também Mateus 1:23, né, que nos fala que chamar que se seu nome é Emanuel, quer dizer Deus conosco. Temos muito texto. Agora, estão ouvindo? Apesar que Isaías 9 aparece Deus em Jesus em todo lugar. Isaías 9, Isaías 11 Jesus aparece em todo lugar. Aliás, o livro de Isaías aparece o santo se dirigindo ao Pai e muita coisa do Deus conosco de Jesus Cristo nele todo. Verdade. É verdade. Quais são os textos ou as inferências lógicas que nos levam a crer que Jesus é Deus?
Já temos os textos. Agora vamos para as inferências lógicas. Travou? Não sei. Não, pastor, travou, foi o nosso conhecimento mesmo. Mas já que a gente diz. Eu sou, né? Quando ele fala, eu sou, né? Muito bem. Irmã Luciana, espero pela sua revelação. Agora eu falo igual a Tiago, Vou dar uma travou dica. meu conhecimento, pastor. Eu não sei Vamos dar explicar, não. vou dar uma dica aí. Jesus perdoa pecados. Esse texto não diz claramente que é Deus, mas dá a entender claramente que ele é Deus, pois só Deus perdoa pecados. Algo mais? João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Diga. Depois o Antônio. 10, 33. Nos fala da unidade dele. Né? Não é por obras que nós queremos apedrejá-lo, mas porque se faz um como... Sendo homem, se faz um como Deus. Muito bem. Já Também foi é só uma o que eu sei de cor. acusação contra o filho. Antônio, estamos esperando aí. A irmã Conceição, Narcísio. Não há salvação Qual? em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Também. Atos 4:12, né? Que abaixo do céu não existe Nenhum outra salvação. dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Muito bem. Também temos, por exemplo, Jesus aceita adoração. Verdade? Ele aceita adoração. Jesus conhece o pensamento dos homens. Pastor, mas o que mais me chama a atenção na Bíblia é o evento de Gênesis, quando a voz vem à tarde falando com Adão. Aquele encontro de Abraão debaixo do carvalho com aquele ente que ele oferece adoração. E a sarça ardente de Moisés, que diz, tira a sandália dos pés. E Josué 5, quando tem aquele varão lá, com a espada desembainhada, que Josué chega e diz, tu é dos nossos ou tu é dos inimigos? Ele diz, não, eu sou o príncipe do exército de Deus. E aí Josué se prostra e adora. Isso aí... O anjo do Senhor. Aí quando João chega diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aí a minha cabeça faz assim. Então no Éden estava Jesus, debaixo do carvalho estava Jesus, na sarça estava Jesus, e ali no monte, ali no muro de Jericó estava Jesus. Porque João, ainda que se não bastasse, João diz assim, e nada do que foi feito sem ele se fez. Jesus não foi encarnado. Né? Jesus não foi encarnado no Antigo Testamento, mas ele sim foi revelado. Então, todos esses fatos, vocês devem lembrar também, por exemplo, o quarto homem na fornalha. Né?
também nos fala da divindade do Messias. Temos, por exemplo, também, sabemos pela palavra de Deus que ele conhece tudo. Quando ele teve um encontro com Natanael, se vocês devem lembrar, e Natanael pergunta, de onde me conheces? E Jesus disse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. E imediatamente, Natanael reconheceu que Jesus era o Messias. Pastor, e Santo Tomás, ele acredita que essa, debaixo da figueira, fosse um lugar que Natanael conservava para orar. E só quem sabia era ele. Por isso esse susto tão grande. Tu és profeta, tu és Deus. Exato. Quando eu preguei sobre esse texto, eu cheguei a especular que provavelmente ele teve um encontro com Deus ali debaixo da figueira, ele invocava o nome de Deus, e quando Jesus disse, quando eu estava debaixo da figueira, eu te vi, atravessou a sua alma, de uma forma muito potente. Então, isso nos fala dos poderes que ele tinha. Em Apocalipse 1:8, diz que, vou ler aqui para vocês, Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Outra inferência temos aí em Hebreus 13:8, quando diz, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Jesus é Deus. Pastor, tem João 17:21. Os judeus. Leia. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João 8, a irmã Tiara também falou. Sim, ela também falou, me lembro, a irmã Tiara falou no anterior da série de declarações do Senhor sobre eu sou. Eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo. E toda essa série de expressões utilizadas pelo Senhor, que no Antigo Testamento são somente relacionadas ao próprio Deus. Então, aí temos que o Pai é Deus, nós temos na Bíblia que Jesus é Deus, e tinha que, se Jesus não fosse Deus, a nossa salvação estava completamente comprometida. Porque ainda que tivesse vindo um anjo, ou um arcanjo, sem pecado, tivesse vindo, o problema é que eles não podem receber a adoração. Eles não têm autoridade para perdoar pecados. Tinha que ser o Filho de Deus. E tinha que ser o próprio Deus que viesse a este mundo. Então, para nós é essencial, é básico, é fundamental, além do mais que Jesus, não somente ele é a nossa salvação, ele é o objeto da nossa devoção, da nossa adoração total. Nós, todos os cultos, nós cantamos, nós entendemos que somente por ele nós podemos ter comunhão com o Pai. Não há outra forma.
o apóstolo Paulo falou, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, para nós é fundamental, não é só uma doutrina, um dogma, a, é o fundamento da nossa fé. Pastor, isso aí falando o que João diz, né? Em capítulo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Uhum. Não é um caminho, né? É verdade. Pode ser, irmão, pode ser que para nós hoje, para nós, a geração nossa, é muito fácil, relativamente fácil. Já temos tudo, temos tudo sistematizado, as doutrinas. Mas no princípio não, no princípio da era cristã, não era assim. E para que vocês tenham uma ideia, a igreja, ela demorou 400 anos para chegar à conclusão que Jesus é Deus. O concílio de Niceia, o concílio de Niceia foi realizado no ano 325, onde ali, nesse concílio, já, olha, no ano 325, esse concílio é convocado e declara esse concílio, que era, ainda não tinha catolicismo romano, esse concílio declara que Jesus é coessencial com o Pai. E proclamaram o chamado filioque. O chamado filioque. O filioque é que o Pai não é gerado por ninguém, mas o Filho é gerado, é enviado pelo Pai. E o Espírito Santo, ele vem do Pai e do Filho. 325 anos para chegar a essa conclusão no Concílio de Niceia. Os judeus, como que eles vão tratar a questão da Trindade? Os judeus, e até hoje, eles disseram assim: olha, temos o Shema e o Shema, e pronto, acabou-se. Que foi que eles fizeram? Eles rejeitam o Novo Testamento como a palavra de Deus. Por conseguinte, eles não creem que Jesus é o Messias e que Jesus é Deus. O judaísmo hoje ela é uma seita, uma religião completamente distante, como o catolicismo, da palavra de Deus. Mas Orígenes já tem uma ideia muito clara sobre a Trindade, né, pastor? Os pais da igreja, eles foram abençoados por Deus. Eles não tinham claridade total, né? Mas tem uma frase inclusive Agostinho. Mas tem uma frase de Orígenes que é assim, deixa eu ver se eu me lembro. Deus é uma espécie de gênero de ousia com 3 hipostases. Ou seja, ele vai dizer o quê com isso, né? Deus é um ser com 3 existências. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso, Orígenes nasceu em 181 e morreu em 252. Ele já tinha essa ideia tão clara sobre a questão da Trindade, que depois, só no século IV, é que vai ser desenvolvido em Agostinho, né? E Agostinho leva 16 anos, já depois de velho, leva 16 anos para escrever uma obra sobre a Trindade. Uhum. Ele
Mas, Agostinho, eu tenho que fazer uma... Mas quem sou eu, né? Primeiro vou me humilhar. Vou me humilhar, porque quem sou eu para criticar Agostinho? Não sou ninguém. Mas Agostinho, ele, na obra da Trindade, ele fez comparações com a Trindade que hoje são claramente criticadas, né? Por exemplo, falava essa questão da água, desses três elementos, mas, mas também temos que levar em consideração que o Novo Testamento ainda não tinha sido canonizado, então eles ficavam tateando, de certa forma, estas verdades que depois iriam iluminar completamente o cristianismo. É porque Agostinho ele tinha um objetivo de explicar a Trindade racionalmente. E aí ele vai costurando nessa questão. Quem se parece mais com Deus? Quem foi feito a semelhança de Deus? Uhum. Só que quando ele chega, vamos comparar Deus a quem? O homem ou o serafim? Ele diz, não, a ninguém, porque Deus Deus não pode ser comparado. Aí ele fica nesse passeio que realmente, ao mesmo tempo, quem está lendo, como você diz, tem que contextualizar e às vezes não entende nada também, né? Porque a Trindade é um livro difícil, meu amigo. É verdade. O Concílio de Nicéia, em 325, então ele foi convocado, muitos crentes participaram, os bispos cristãos, e a causa da convocação do concílio era resolver os desacordos surgidos dentro da igreja de Alexandria sobre a natureza do Filho de Deus em relação com o Pai. Então, especificamente, se o Filho tinha sido gerado pelo Pai desde seu próprio ser. Depois veio o Concílio de Constantinopla. O Concílio de Constantinopla, no ano 381, ele veio para corrigir, de certa forma, veio para corrigir o Concílio de Nicéia, porque o Concílio de Nicéia, ele reafirmou a natureza divina do Filho. Mas que falar da obra do Espírito Santo? Como sempre, né? Como sempre. O Espírito Santo sempre como que esquecido. Então, o segundo concílio, no ano 381, lembra novamente que esses concílios eram válidos. O catolicismo ainda não estava funcionando como uma instituição. O catolicismo, o católico romano ainda não estava empoderado e tudo. Então, essas reuniões, esses concílios eram reuniões promovidas pelos pastores. O que nós vamos fazer? O que nós vamos pregar? Jesus é Deus, não é Deus. Então, em Nicéia, Jesus é Deus. Ele tem a mesma essência do Pai. Mas o concílio de Nicéia não falou nada com relação ao Espírito Santo. Mas depois, no ano 381, no concílio de Constantinopla, é onde se reafirma, se faz justiça à doutrina do Espírito Santo. Aí, no concílio de Constantinopla, a igreja, os crentes, chegaram a afirmar que o Espírito Santo, ele também é Deus. Ainda que com não tanta precisão, mas eles afirmaram nesse concílio que o Espírito Santo é Deus. E lembrar também, como eu já falei, Agostinho foi uma pessoa em Ocidente que teve uma influência arrasadora na igreja com a obra da Trinidade. Mas a Didaquê já estava claro, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o batismo
a forma de batismo, a vinda de Jesus, isso na Didaquê, que talvez tenha sido escrita antes do ano 70, ou provavelmente no ano 80 ou 90, esses pontos já estava bastante claro, né, pastor? Uhum. Sim, sim. Muito bem, então vamos agora para os textos bíblicos que nos falam que o Espírito Santo é Deus. Quisiera botar bem. Atos, vamos para o livro de Atos 5, 3 e 4. É isso aí que eu sei. É só isso aí que eu sei também. Não mentir, O de Atos. Muito bem. Esse é um clássico onde o Espírito Santo é chamado Deus. Reginaldo. Pastor, por favor, repita a referência. O livro de Atos 5, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Obrigada. Dina. Vi alguns textos aqui com a irmã Luciana, citei um aí, né? Que a gente estava verificando, aí ela tomou nota. Gênesis 1, 2. Onde diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Inferência lógica. Tá vendo? Isaías Eu só 61. acho inferências também. Não conhecia nenhum que dissesse que literalmente era Deus. É inferência. Mas vamos para... Irmã Luciana, tem um outro texto aí? Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele vai dizer que de pessoa. É inferência também? Então, não estou entendendo direito, pastor. Muito bem. É uma inferência. Vamos para Mateus 12, 31. Irmã Luciana, pode ler aí. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Muito bem. Esta é uma inferência lógica muito forte, muito contundente. Não que o Espírito Santo é Deus, mas fala da dignidade que tem o Espírito de Deus. Reginaldo, por que você acha que a blasfêmia contra o Pai tem perdão, a blasfêmia contra o Filho tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Pastor, eu posso, não sei uma resposta lógica, não. Tá. Mas você alguma vez pensou sobre isso? Na verdade, não. Na verdade, não. Tá. Porque é interessante essa palavra que Jesus... Agora que o pastor falou foi que... Mas o texto, ele fala isso, que a blasfêmia contra o Pai e contra o Filho será perdoada, ou é tipo, tá separando aí? Não, o texto diz que... O texto fala que todo pecado é perdoado. Todo pecado é perdoado, menos um.
Uhum. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo constitui-se um pecado imperdoável. Por que razão, Rivelino? Pastor John Owen, ele vai falar o seguinte, aí eu não vou falar, né, porque eu vou dar voz a quem sabe. Ele vai falar o seguinte, como a graça comum, todas as questões dos dons, ela é dada pelo Espírito, e a salvação, como no caso, ela é todinha aplicada pelo Espírito, ele suscita a fé, ele suscita o arrependimento, e ele, naqueles que creem, ele aplica especificamente a salvação. Quando você insulta o Espírito, você fica entregue completamente ao pecado. Você fica, é como se todos os cercados de Deus acabassem. Aí aquele que pode fazer alguma coisa por você, você insultou, aí pronto, não tem como você voltar-se para Deus. Por isso que a questão da blasfêmia contra o Espírito, ela se torna um pecado imperdoável. Porque aquele que pode fazer alguma coisa, ele foi, como se dissesse, ele foi insultado, e aí não faz mais. Pelo menos essa é a leitura que eu faço de Owen. Em uma Claro, palavra. mas também isso pode ser aplicado ao filho, né? Pastor? Sim? Sim. Mas a questão do filho, quando o filho é insultado na cruz, né? O filho, ele porque falar da Trindade, separando as obras, é mais complicado ainda. A gente só entende a Trindade falando dos nomes, porque tudo que pode ser feito pode ser feito em Jesus, a gente pode ser feito em Deus, porque em Atos, Deus sangra. Falando de Deus, o Pai, esse Deus sangra em Atos. E nós sabemos que quem sangrou foi Jesus. Quando se fala do Espírito, que ele é quem suscita a fé, ele é quem suscita o arrependimento, é ele quem santifica, mas também pode ser aplicado ao Espírito. Ou seja, pelas obras, é muito complexo separar o ente santo. Muito bem. Se há todas as obras dele. No entanto, quando se fala da questão desse insulto do Espírito, a única explicação em uma palavra que se acha é aquela questão. Foi do agrado de Deus que aquele insulto dirigido ao Espírito não tem perdão. Esse homem bravo, né, rapaz? A Luciana levantou a mão. Por favor. Pronto, pastor. A irmã Luciana tem a palavra. Era só eu que queria falar. Pastor, mas blasfêmia não significa atribuir. A blasfêmia é uma injúria, é uma afronta, um opróbrio. Pode falar. A blasfêmia, inclusive na tradução, no dicionário, é uma atribuição. Como se você dissesse, tu não fez isso, tu não faz isso, tu não é capaz disso, mas vira uma perjúria, ao contrário. Você que é isso, aquilo ou aquilo outro. Muito bem. Pastor, se você me permite, rapaz, eu vou responder ao Reginaldo. Reginaldo, é o seguinte, tem um caso na Bíblia que vai explicar bem sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. É Atos 5, quando o Espírito Santo mata Ananias e Safira. Ok. Então, vou falar um pouquinho sobre essa questão. Por que o Espírito Santo, a blasfêmia contra ele não tem perdão? Contra o Pai tem, contra o Filho tem perdão, a blasfêmia. Mas contra o Espírito Santo não tem. Primeiro, é uma decisão da própria Trindade.
ter deixado as coisas assim. Porque o Espírito Santo, ele é digno como filho e como pai. Verdade? Então, não é porque ele é mais digno. Ele é... Então, foi uma decisão da Trindade. Vai ser assim. Segundo, dos três da Trindade, o Espírito Santo, ele é o mais misterioso e o menos conhecido dos três. Vocês devem lembrar quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E que foi que eles falaram? Nem sequer nós temos ouvido que há Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o mais misterioso. Olha, você tem uma ideia, mais ou menos assim, uma ideia na sua mente, como é o Pai, como é o Filho. Agora, tente pensar como é o Espírito Santo. É mistério. É o menos conhecido. Então, o que acontece? Que quando um pecador blasfema contra o Espírito Santo, é porque o cara já foi longe demais. Foi tão longe, que há uma obra feita pelo Espírito, o pecador olha e diz, não, esse foi o diabo. Que foi no contexto onde foi dito isso, né? Jesus tinha expulsado um demônio pelo dedo de Deus. E que foi que os fariseus disseram? Ah, ele expulsa os demônios porque nele está o chefe do demônio. Por isso que eles obedecem. Então, esses caras foram longe demais. E aí Jesus disse, olha, quem blasfemar contra o Pai, contra o Filho, tem perdão. Mas quem chegar na parte mais misteriosa da Trindade é irreversível. E é o pecado que não tem perdão. E este é o mesmo pecado do qual fala João nas suas cartas, que chama pecado para a morte. Dizendo ele que aquele que pecou para a morte, é melhor nem orar por ele. Agora, só aqui entre parênteses, dizer que é difícil para nós e complicado julgar quando uma pessoa blasfemou contra o Espírito Santo. Porque somente a Trindade é que tem esse poder para dizer esse blasfemou contra o Espírito Santo. Além do mais, porque há outros pecados que são cometidos pelos homens e pelos crentes, mas que não são blasfêmios. Então, quando Jesus falou que nos fala da dignidade que tem o Espírito Santo, é porque ele é colocado na mesma esfera do Pai e do Filho. Segundo, nós temos também a menção do Espírito Santo em Mateus 28, quando portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho, e não diz de Paulo, nem de Pedro, nem de Maria, do Espírito Santo. E essa palavra do mestre é interessante porque Jesus não falou batizando-os nos nomes. É verdade? Não diz nos nomes. Porque ali há três. Mas diz no nome. Como se fosse um. Como se fosse um, mas cita três. Ali temos a dignidade do Espírito Santo de Deus. Também gostaria que pudessem ver em um salmo, irmã Luciana, você sempre como uma secretária eficiente,
Salmos 139, 7. Revelino, Revelino, você não precisa nem buscar, você tem todos de cor. Mas vou falar mesmo. Salmo 104, 30. Tá? Narciso, pode procurar em Jó, o livro de Jó, 33, 4. Vamos nós. Irmã Luciana. Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Muito bem. Isso nos fala, né? Para onde irei do teu espírito? Para onde? Para onde for, ele está lá. Reverino. Envias o teu espírito, eles serão criados, e assim renovas a face da terra. Você diz aí que o Espírito Santo tem o poder criador de renovar a terra. Tem o poder de renovar a terra. Jó, Narciso, 33, 4. O Espírito de Deus me fez o sopro de o Todo-Poderoso, me proporciona vida. Muito bem. Referindo-se ao Espírito de Deus. Temos também um texto aí em 1 Coríntios 2, 10 e 11. 1 Coríntios 2, 10 e 11. A irmã Luciana, novamente. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Muito bem. Então, temos aí as declarações da Bíblia, claramente, que nos afirmam que o Espírito Santo, ele é Deus. As inferências lógicas que nós temos é que o Espírito Santo de Deus, bom, quem blasfemar contra ele não tem perdão. Ele convence de pecado. Ele revela o Filho. Ele conhece o coração de Deus. Ele renova a fé de cada crente todos os dias. De onde vem esta questão? Por exemplo, já aconteceu com você de você não orar, não ler a Bíblia, e nem às vezes tem vontade de ir para o culto. Não é verdade? Acontece às vezes isso conosco. Não orei hoje não orei. Não li a Bíblia. Não falei de Cristo. E o crente começa a murchar, né? Murcha. Mas há uma obra ali do Espírito de Deus que começa a cutucar e começa a convencê-lo. Vamos. Ore, leia. Você deve ir ao culto, você tem que ir ao culto. É a obra do Espírito de Deus que está ali permanentemente conosco trabalhando. Pastor, Essa obra... é o Espírito do ministério de Jesus, né, pastor? Uhum. É ele quem desce sobre Jesus, é ele quem leva Jesus para ser tentado pelo diabo, para o deserto, é ele quem está ele que está na hora que Jesus ora, é ele que está na hora que Jesus é atribulado, é ele que está na cruz, é ele quem ressuscita Jesus. Tem umas afirmações em João sobre dos evangelhos do ministério de Jesus que diz o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. É verdade. Calvino,
Calvino, ele ficou conhecido como aquele teólogo, o teólogo da predestinação, da eleição, da dupla predestinação. Mas isso não é verdade. Quem tem lido as obras, as institutas, tá? Calvino, ele não foi o teólogo da dupla predestinação e da qualquer predestinação. Calvino, o tema que ele mais escreveu foi sobre o Espírito Santo. Tanto assim que ele ficou conhecido como o teólogo do Espírito Santo. Os pentecostais poderiam cair de costa, né? Mas isso é verdade. Calvino foi quem mais escreveu sobre a obra do Espírito Santo de Deus. É assim, meus amados irmãos, que a Bíblia nos revela que o Espírito de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito de Deus, conformam uma Santa Trindade. Irmã Luciane. Pastor, essa passagem, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Aqui está mostrando claramente que ele é Deus. Sim? Verdade. E que ele é a vida da igreja. Né? Que ele é a vida da igreja, ele alimenta, ele sustenta, ele é a alma da igreja. Por exemplo, a vontade de orar, de buscar Deus, de falar de Deus, de temer a Deus quando a gente peca, é a obra dele que está ali presente. E para onde você colocar os olhos, inclusive na criação, você vê a obra de Deus. Você vê um pão, você vê feijão, arroz na mesa, você vê ali, você está vendo ali a obra do Espírito Santo. Porque o Salmo, como leu Rivelino, o Salmo diz que é ele quem renova a face da terra, é ele que manda a chuva, é ele que dá o pão, é ele que dá a saúde. Inclusive, se você vai para o mundo e você vê o mundo, a arte, mas estou falando da verdadeira arte, né? Não esses homens afeminados nas pinturas. Né? Estou falando da verdadeira arte, verdadeiros pintores, músicas verdadeiras. De onde que vem, por exemplo, tem música? Reverendo, desliga o microfone, vou tirar a microfonia aqui. Pronto. Você, por exemplo, você vê no mundo, ou na vida secular, não, é melhor falar assim, a vida secular, tem, por exemplo, vocês devem lembrar de Pavarotti, das músicas clássicas, da sinfonia. De onde vem tudo isso? Porque tem música que toca a alma. Essas é uma obra do Espírito de Deus. Como o homem coloca um avião para cruzar os ares, é a obra do Espírito de Deus que está permanentemente trabalhando, inclusive na formação do próprio ser humano, formando as mãos, os pés, os ossos dentro do ventre materno. É uma questão que não dá para entender. No Salmo 139, que é o Salmo do Espírito de Deus, diz que ele esquadrinha a mente, o coração dos homens. Ele convence de pecado, de justiça e de juízo. É fundamental. E queira Deus nos ajudar, irmão, para que nós sempre... É verdade, para que nós sempre tenhamos em alta consideração a Santíssima Trindade. O Pai... O João pediu a palavra.
Ok. Fale, não, fale. Baixou a mão. Pronto, então, falou nada, não. Então, que o Senhor nos ajude para que nós, nas nossas orações públicas, possamos sempre, ou nós oramos ao Pai, em nome do Filho, ajudados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Então, se nós formos deixados para orarmos conforme o nosso coração, só saia besteira. Como às vezes sai, né? Às vezes vamos orar por um doente. Primeira coisa, saúde, cura Jesus. Mas o Espírito de Deus, ele é aquele que nos ensina que orar segundo a vontade de Deus. Senhor, eu não sei o que tu tens para este homem. Não sei se está reservado para este homem a morte ou a vida. Mas eu quero te rogar que tu salve sua alma. Isso é importante. Então, precisamos do Espírito de Deus. Muito bem, meus irmãos. Hoje já passamos do tempo, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Sempre é bom poder estar juntos e renovar a nossa fé. Vamos orar? Logo estamos despedidos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela bênção de estarmos juntos e falarmos de Ti, Senhor. Realmente não nos cansamos. Queremos Te dar graças. Que Tu renoves a nossa fé, Senhor. Que Tu arranque do nosso coração tudo aquilo que não é do Teu agrado. Não te agrada, Senhor. Arranque do nosso coração e nos ajude a contemplar a Tua glória, a Tua santidade. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui reunidos. Apesar das dificuldades, Senhor, Tua graça seja derramada sobre nós. Aviva Teu povo, Tua igreja. Senhor, salva os pecadores. Humildemente te pedimos que Tu possas converter os nossos familiares. Não importa a idade que eles tenham, que Tu faças uma obra gloriosa neles, Pai, para que um dia possamos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. A Ti a glória. No santo nome de Jesus oramos. Amém. 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 Amém, irmã Tiara. Deus te abençoe muito, professora. Antônio. Amém. Amém, pastor. Deus te abençoe muito, meu irmão. Irmã Conceição também. Suelina. Boa noite, pastor. Boa noite, boa noite. Boa noite, Narcísio. Samara, Wesley, irmã Adriana e El Guatón, com a irmã Luciana. Deus abençoe vocês. Muchacho guapo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço, irmão. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Saúde. Boa noite. Boa gravação.